E 30 anos atrás, a pacata cidade de Rio do Oeste recebia com desespero a notícia de um acidente com um ônibus de romeiros que tinham viajado ao litoral do estado. 8 pessoas morreram no local e uma nona vítima dias depois. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas e a nossa equipe conversou com alguns dos sobreviventes. A Marilu, que é professora, jamais vai esquecer o que vivenciou em 16 de janeiro de 1994. Ela tinha 16 anos quando sobreviveu ao grave acidente com o ônibus de romeiros de Rio do Oeste na BR-470, em Ascurra. A tragédia rodoviária deixou 9 mortos, 8 no local e outra pessoa morreu dias depois. Entre elas estava o motorista, que era de Ibirama. O acidente também deixou dezenas de feridos. A Marilu viajava com os pais e a irmã mais nova, de 12 anos, quando aconteceu a batida. Eles estavam nos primeiros bancos do lado direito, oposto ao motorista. E a minha irmã e eu estávamos mais no fundo do ônibus. O ônibus com os romeiros aqui de Rio do Oeste voltava de um evento religioso em Itajaí, quando aconteceu o acidente com um caminhão que transportava um chassi de ônibus. Ao tentar fazer a curva, o motorista do caminhão teria invadido a pista contrária e quando foi retornar, a carga se moveu e atingiu em cheio o ônibus onde estavam os passageiros aqui de Rio do Oeste. Como os pais da Marilu estavam nos bancos mais à frente, ficaram muito feridos. A minha mãe foi a mais ferida dos sobreviventes. Ficou na UTI, em coma, teve muitas fraturas pelo corpo todo, teve uma amputação de perna no momento do acidente. Ela fez mais de 20 cirurgias. Precisou de muita reabilitação. Meu pai também ficou ferido, internado uma semana. A mãe dela é a dona Maria de Lourdes, que tinha 37 anos à época. Ela lembra como foi difícil o período de recuperação. Ficou 3 meses internada. Eu tinha uma vida normal, eu dirigia, eu trabalhava, eu andava de bicicleta, né? Aí depois do acidente foi uma mudança assim radical. Quando eu vim para casa, depois de 3 meses e pouco, assim, eu não conseguia nem ficar sentada, porque eu fiquei todo esse tempo só deitada. Eu fiquei 1 ano só deitada para recuperar a minha coluna, né? Botar platina, tirar as platinas, né? Porque eu quebrei os braços também. Não foi fácil a mudança de vida que a gente teve, né? O acidente, até hoje lembrado, gerou grande comoção no município e muito desespero, já que naquela época nem todos tinham telefone e a falta de notícias aumentava a angústia das famílias. O velório coletivo das vítimas foi no Centro Comunitário da Igreja Santa Terezinha. Foi um evento muito triste, 8 pessoas que morreram, inclusive parentes nossos. O maior velório até hoje realizado em Rio do Oeste foi esse, de termos 8 caixões e depois as exéquias que foram realizadas pelo então hoje falecido Padre Dante Possamay. Estão enterrados aqui no cemitério de Rio do Oeste e foram gente de bem, gente que praticava a religiosidade, a caridade, a solidariedade. A Marilu lembra que o período pós-acidente foi marcado pela solidariedade com as vítimas e familiares. E muito amor também envolvido das pessoas, porque as pessoas foram muito solidárias, acompanharam a trajetória tanto da minha família quanto de todas as outras pessoas, porque teve outras famílias também que tiveram pessoas que sofreram, que ficaram fazendo tratamento durante muito tempo, as que tiveram as perdas. Então, o município se solidarizou muito. E a fé foi fundamental na jornada de superação. Quando eu ia para o centro cirúrgico lá em Santa Isabel, a irmã Terezinha vinha me buscar e eu falava com Deus. Eu dizia, pega nas minhas mãos e vamos junto comigo. E eu ia para o centro cirúrgico sempre rindo e sempre assim, com aquele astral assim, eu sabia, eu tinha certeza que ia dar certo. Tem um antes e depois, né? Eu sempre digo que são 3 palavras que definem a nossa história, que é fé, sofrimento e superação. Fazemos uma pergunta, mas como podemos aceitar
tantas coisas negativas, será que Deus permite tudo isso, ceifar a vida? Nós não podemos entrar nos desígnios de Deus. O homem propõe, mas é Deus que dispõe. Quando no jardim uma flor está madura, é hora de recolhermos essa flor. E o que acontece com Deus? Não interessa para Deus se a pessoa viveu 100 anos ou 10 anos. Em 10 anos, talvez ela realizou a vontade do Pai Eterno. Então ela estava preparada para ser colhida para os páramos infinitos e eternos da eternidade.